O que é o lixo? Também conhecido como resíduo, o lixo é tudo aquilo que rejeitamos em nosso dia a dia. Tudo aquilo que perde valor para nós após o consumo. Mas será mesmo que o resíduo não possui nenhum valor? No momento em que descartamos o resíduo, ele simplesmente desaparece? Será que quando jogamos o nosso resíduo na lata do lixo, ele não é mais nosso? Por grande parte de nossa história, o lixo era queimado, enterrado, jogado em rios e isolado em áreas distantes. Além dessas práticas menos sustentáveis, os nossos antepassados também reaproveitavam os seus resíduos para benefício próprio, formando aos poucos o hábito da reciclagem. Com o advento da Revolução Industrial, no final do século XVIII, a nossa civilização vivenciou um grande aumento populacional, que causou um crescimento na demanda por mais produtos para suprir essa população crescente. Com isso, houve uma produção acelerada de mais materiais. Com esse novo mundo de produção, consumo e descarte acelerado, a quantidade de resíduos se multiplicou em níveis exorbitantes. Para que a saúde pública da população fosse protegida, uma nova indústria nasceu. Essa é a indústria da gestão de resíduos, que administra o lixo que nós produzimos a cada dia e em grandes quantidades. E mesmo assim, esquecemos que ele existe no momento em que o jogamos na lata de lixo. Ainda que pareça algo tão distante da nossa realidade, ele faz parte da vida de cada um de nós. O lixo é de todos nós. O lixo é meu e o lixo também é seu. A terceirização do serviço de limpeza pública ocorreu quando a colônia imperial portuguesa chegou ao Rio de Janeiro e teve a oportunidade de contratar um cidadão chamado Aleixo Gari, que depois, no próprio estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, aproveitaram este nome do Aleixo Gari e os profissionais que atuavam na limpeza pública, na coleta, no Rio de Janeiro começaram a chamar de garis e, consequentemente, o Brasil adotou, naquela época, gari. Agora, quando recentemente as coisas evoluíram, a comunicação ambiental cresceu, hoje são chamados os agentes ambientais, esses mesmos profissionais. Lá no século XIX, né, começou a conurbação, né, começaram as cidades a aparecer. Antigamente a sociedade era muito rural, né? E lá no século XIX começaram a aparecer as grandes cidades. E as grandes cidades, muita gente junta, todo o esgoto era despejado na rua, sem qualquer cuidado. O resíduo da casa também era jogado na rua, assim como a chuva e tudo mais. Então você pode imaginar o ambiente que era a cidade lá no século XIX. Ao longo desses anos, a geração de resíduos no mundo não só cresceu, mas se tornou muito mais complexa, por conta justamente desses vários materiais, dessas várias substâncias que estão presentes no nosso dia a dia. Então, essa gestão inadequada, esse descarte inadequado acaba trazendo uma série de problemas. E aí começaram a surgir tecnologias tanto para recolher o esgoto quanto para recolher resíduo, né? Eu diria que isso foi lá para 1850, 1860 no máximo. E aí, de 1800 para cá, principalmente na questão afastamento de esgoto, tecnologias se desenvolveram muito rápido. As grandes cidades, somente na Europa, resolveram o problema do esgoto muito rápido, né? Mas o problema do resíduo persistiu. Por quê? Porque a ideia era, vou pegar esse resíduo e jogar o mais longe possível. Mas não se pensava em valorizar economicamente aquele resíduo, né?
Então, isso, a valorização do resíduo é uma atividade humana bem recente, praticamente do século XX. A lógica que nós temos aqui no Brasil foi justamente essa lógica de temos uma geração de resíduos, temos que afastar e temos que descarregar isso em algum local. Infelizmente, essa lógica permanece até hoje. Então, o resíduo, quando é disposto sem qualquer cuidado, ele cria impactos no meio ambiente, que são os chamados lixões. Então, chove em cima do resíduo, esse líquido que infiltra pelo resíduo chama chorume, ele infiltra no solo, contamina a água subterrânea, ele pode ser levado pela enxurrada e contaminar os rios, matar os peixes e tudo mais. A contaminação da água subterrânea é terrível, que pode ter uso humano da água, depois a jusante do lixão, isso pode causar problemas de saúde pública. Geralmente o resíduo é queimado nos lixões, né? Então você tem emanação de fumaça, você tem disseminação de ratos, barata, escorpião e tudo mais. Então, os lixões são tudo que há de ruim em termos ambientais. E, infelizmente, o Brasil ainda tem quase 3 mil lixões, por um problema puramente econômico, né? É muito mais barato para as prefeituras jogar o resíduo de qualquer maneira, praticamente não tem gasto nenhum, e quem paga é a sociedade. O Brasil hoje, lamentavelmente, ainda tem aproximadamente 2.500 municípios que encaminham tudo que é gerado no território para lixões. Cabe à sociedade ser a primeira a exigir do governante um gerenciamento correto do resíduo. Eu não quero lixão na minha cidade. Eu não quero que o meu lixo contamine o meio ambiente. E a população, ao forçar o poder público a tomar atitudes, ela ajuda a que o gerenciamento como um todo melhore e a saúde pública melhore. Hoje no Brasil nós geramos cerca de 215 mil toneladas de resíduos por dia. O que significa isso? São a cada 2 meses nós enchemos o estádio do Maracanã de resíduos. Essa é a geração atual do Brasil de resíduos. E metade desse resíduo ainda, aproximadamente, ele é destinado em lixões, ou seja, contamina inúmeras áreas de mananciais, gera uma consequência muito negativa para todas as comunidades do entorno. O lixo, ele é uma biomassa que é gerada por todos nós a cada minuto, e quando ele é destinado imediatamente após o seu destino, e qualquer pessoa pode fazer esse teste na sua casa, se você colocar dentro de um saco de lixo, fechar ele hermeticamente e deixar ele ali parado um dia, meio dia, e abrir ele de novo, você vai ver 2 coisas. Primeiro, você vai ver que ele inchou. O inchaço dele é o gás metano que ele gera imediatamente após ser destinado. E esse gás metano, ele não é gerado imediatamente após, ele é gerado imediatamente após e durante 5 anos consecutivamente após o seu destino. Então, uma coisa é o gás, que ele é um gás extremamente tóxico que é gerado após o seu destino. A segunda coisa que você vai ver dentro do saco é um líquido preto, chamado chorume, que é um líquido altamente polutivo ao meio ambiente e que, se também não for permitido que esse líquido vá para o solo, ele pode atingir o lençol freático e contaminar os solos. Então, isso é o resíduo. O Brasil tem que primeiro eliminar os lixões. E para eliminar os lixões, na minha opinião, tem que fazer o prático, o dever de casa, que é fechar lixão e encaminhar os rejeitos para soluções que hoje existem no Brasil, como é o aterro sanitário. Olhando para os Estados Unidos, que tem vários aterros sanitários também, tem uma dimensão territorial semelhante à nossa, então, e aí não tem nada de inovação. Aí é algo seguro, ambientalmente licenciado, é uma obra de engenharia para fazer o básico, né? o pavimento. Tem todo um dimensionamento da capacidade, normalmente são áreas que podem receber por mais de 20 anos resíduos, então não se implementa um aterro sanitário em uma área que não tem a capacidade de pelo menos
20 anos de vida útil. Você sempre começa com o aterro sanitário, que faz a primeira parte, que é a de remediação. O aterro sanitário ele faz a destinação adequada, encapsula o resíduo, não deixa o gás embora, não deixa o chorume sair. Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho, que transforma o aterro em ecoparque, é aí usar o resíduo como uma matéria-prima, como uma biomassa, e aí transformar ele de maneira a reutilizá-lo circularmente nas suas diversas opcionalidades. Quando o resíduo chega no aterro, ele é disposto numa frente de serviço, né? O aterro sanitário ele recebe o resíduo diariamente, né? Após o recebimento do resíduo, ele recebe uma cobertura de solo para evitar a geração de chorume e odor, e isso acontece sucessivamente e diariamente. Começamos a impermeabilizar aterros no Brasil na década de 90. Até lá não tínhamos. E em questão de 5, 6 anos, já todo novo aterro brasileiro já tinha a impermeabilização na base, com materiais geossintéticos, polietileno de alta densidade e tudo mais. Eu fui fazer uma palestra em Seul sobre a nossa política nacional de resíduos sólidos. E após a palestra, os coreanos vieram conversar comigo e falaram: Eleusis, em 1988, nós éramos o Brasil. Eu falei: como assim? Não, em 88 nós tínhamos um lixão no centro de Seul. Nós não tínhamos reciclagem, nós não tínhamos compostagem, nós não tínhamos incineração, não tínhamos nada. E nós tínhamos pela frente as Olimpíadas e a Copa do Mundo de 2002. Então, em 88, eles instituíram a Política Nacional de Resíduos Sólidos da Coreia. A nossa é muito parecida, muito. E em 4 anos, eles mudaram no país. É muito particular o país, em termos de território, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, só para vocês terem uma ideia, em termos de território no Brasil, cabem 100 países como Portugal no nosso território. Então, o Brasil é muito grande. Né? População, somos 205 milhões, né, de brasileiros e brasileiras, enquanto um país europeu, às vezes tem 15, 20, Portugal mesmo, que é um exemplo que eu dei, tem 10. Então, eu procuro sempre trazer um olhar que prestigia o que a gente chama de visão sistêmica na gestão de resíduos, levando em considerações aspectos ambientais, sociais, culturais, educacionais, de saúde pública, tecnológicos e financeiros. Então, talvez dessa forma, a gente busque para o Brasil algo compatível com o nosso desenvolvimento, com a nossa realidade, com os desafios que o país tem. Então, nós temos um potencial muito grande que ainda não está sendo explorado, oportunidades muito importantes que ainda não estão sendo exploradas. Se nós queremos preservar o meio ambiente, temos que estar dispostos a pagar por isso, né? Então, é uma obra que é muito mais cara que um lixão. Então, prefeituras que não têm recurso continuam usando o lixão, né? E o Brasil precisa achar uma solução, basicamente são os consórcios regionais, né? Várias cidades pequenas levando para um único aterro, aí o aterro ganha escala, ganha volume e se torna mais viável economicamente. Então, são ainda desafios que o Brasil precisa vencer para avançar ainda mais na questão aterros e eliminar de vez os lixões, né? Nós tínhamos aí uma obrigação de acabar com eles em 2014, já se passaram 10 anos e não conseguimos. Então, há muita coisa ainda para ser feita. Primeiro, o Brasil tem uma lei de saneamento que prevê a universalização do serviço. Então, assegurar a todos, né, coleta, transporte, disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, abastecimento de água e universalização da coleta e tratamento de esgoto. Então, esse é o marco do saneamento, que dialoga com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fim dos lixões, que lamentavelmente ainda não alcançou esse resultado. Ainda existem milhares de lixões em operação no Brasil,
lamentavelmente. Se a gente vem acompanhando, depois temos a Lei de Crimes Ambientais no Brasil, em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e em 2020 o novo marco do saneamento básico. Temos aí um processo, vou dizer assim, muito grande de empoderamento dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, então com um protagonismo muito grande. Mas a hora que a gente vê de um lado tudo isso acontecendo e compara com os indicadores atuais, a gente fala, bom, estamos realmente perdendo esta batalha de goleada, porque nós ainda temos 38% dos resíduos sólidos do Brasil indo para lixões, ainda temos 1 em cada 12 brasileiros que não tem sequer coleta de lixo na porta de casa, o nosso índice de reciclagem da fração seca é de só 3%, apesar de todo o marketing, de toda a comunicação e do trabalho dos catadores, o aproveitamento de orgânicos não chega a 1% e nós realmente não temos um processo em escala comercial de aproveitamento e transformação do resíduo como um recurso no Brasil. A Política Nacional de Resíduos foi uma grande vitória para a sociedade brasileira. O Marco Legal de Saneamento, outra grande vitória, porque o Marco Legal nos resolveu um problema muito grave. Eu, como técnico da área, e falando de sustentabilidade econômica, a gente está falando de o cidadão participar economicamente da solução. Isso envolve cobrar uma taxa para resolver o problema. E essa cobrança de taxa sempre foi politicamente muito difícil, porque é difícil um político chegar para o seu público e falar: eu vou instituir uma taxa para coletar, tratar e dispor o nosso lixo, né? Mais uma taxa, mais um imposto, isso era uma dificuldade que fez o Brasil ficar estagnado muito tempo. Mas o Marco Legal de Saneamento tirou essa responsabilidade do prefeito e tornou uma obrigação legal. Agora, todo poder público municipal é obrigado a cobrar a taxa dos seus munícipes para adequadamente coletar, tratar e dispor o resíduo. O Brasil tem que ter hoje uma ação muito forte na consciência da população, das câmaras de vereadores, nos prefeitos municipais, que sem nós trabalharmos fortemente na sustentabilidade econômica, através a prática de cobrança de tarifas, você não vai ter condição de desenvolver-se, porque a falta de recursos hoje é o grande problema que nós enfrentamos no Brasil. Os países que resolveram adequadamente o problema do lixo, resolveram via cobrança de uma taxa, quer através de um privado, quer através do próprio poder público, mas você pensa em Europa, Estados Unidos, todos resolveram o problema dividindo essa responsabilidade com o cidadão. Nós pagamos água, luz, telefone, TV a cabo, internet, mas, por exemplo, na cidade de São Paulo não existe uma taxa de lixo. É importante que haja cobrança pelo serviço, né? Ou seja, o gerador do resíduo, o Fabrício que gera o resíduo, ele tem que custear os serviços de coleta, transporte, tratamento. Fabrício quer reciclagem, Fabrício quer compostagem, disposição final ambientalmente adequada, até porque o lixão está contaminando água, contaminando solo, comprometendo a saúde pública. Então isso tem um custo e tem que ser custeado por aquele que gera o resíduo. Esse é um tema que, infelizmente, é um tema áspero em alguns ambientes, não obstante a obrigação legal, Lei de Saneamento e Política Nacional de Resíduos, e, naturalmente, a importância dos próprios gestores municipais enfrentarem o tema de implementar a cobrança, né? A taxa de lixo ou a tarifa. Estima-se que todas as cidades que implementaram a cobrança pelos resíduos, primeiro, há uma redução da geração do resíduo.
Quando você pensa que você tem que pagar pela água que você consome, você economiza água. Quando você faz uma analogia para o resíduo, naturalmente também você vai pensar na sua geração de resíduo e a consequência estimada é uma redução de cerca de 10% da produção do resíduo. O segundo impacto positivo é que essa arrecadação direta, ela reduz em muito a inadimplência para os prestadores de serviço e ela consegue financiar os grandes projetos de infraestrutura necessários para essa área, como, por exemplo, tecnologias mais avançadas de tratamento de resíduo, que focam em redução de massa, que focam em redução de geração de chorume, em geração de odor. Portanto, ela traz um efeito duplo à cobrança da tarifa pela geração de resíduo. E, mais importante, a cobrança social. Então, existe também mecanismos para a taxa e a tarifa, se valendo de plataformas e cadastros federais que voltam para a sociedade, olhando, né, naturalmente para o viés social, e que também é utilizado para que você tenha tarifas mínimas, reduzidas e compatíveis com a realidade do cidadão, do gerador. Então, essa questão de sustentabilidade econômico-financeira é o grande gargalo que nós temos que enfrentar como sociedade. Acho que é um papel de toda a sociedade, não é só do poder público, do privado, das entidades que atuam nesse âmbito aí. Ou a gente acelera e traz realmente, vamos dizer assim, para a atualidade o que precisa ser feito, ou vai chegar ali no fim do período e nós vamos lamentar, porque a janela de oportunidade vai ter se fechado em muito desses temas ambientais que estão presentes no nosso dia a dia. Existem grandes desafios e é preciso consciência ambiental para, primeiro, se interessar pelos problemas, segundo, ajudar a achar soluções, não só criticar, mas colocar a mão na massa, né? A Agência Nacional de Águas consolidou um número dos municípios que prestaram informação sobre a cobrança de taxa e tarifa. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico é a agência que acompanha a implementação da Lei de Saneamento em âmbito federal. E de 5.570 municípios brasileiros, aproximadamente, só 500 municípios prestaram informação sobre a cobrança, sobre como cobra pelo serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição. Então, estou falando de 10% dos municípios. Então, sem esse recurso, sem efetivar um mecanismo de cobrança, lamentavelmente a gente fica nesse cenário de existência de lixões, de baixos índices de reciclagem, de poucas soluções voltadas à compostagem, e eu acredito que são temas que andam em conjunto: cobrança, gestão ambientalmente adequada, disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos, o que importa em eliminação definitiva dos lixões. Com isso eu estou falando aqui de saúde pública, estou falando da dignidade da pessoa humana, qualidade do meio ambiente, evitar danos ambientais e à saúde pública das gerações presentes, para gerações presentes e gerações futuras. Com essa consequência realmente de contaminação do meio ambiente, com a consequência das emissões, então a resposta ela precisa começar a vir dali, de entender que nós estamos causando essas mudanças, que nós estamos sendo responsáveis por esse impacto e que precisamos começar a mudança por nós mesmos. Não adianta cobrar do gestor público, não adianta cobrar do operador da limpeza urbana, não adianta cobrar das Nações Unidas se nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não demandarmos novos processos, por exemplo, de consumo, de serviços. Nós temos aí uma sociedade de consumo que naturalmente começa a entender um pouco melhor o seu papel dentro de toda essa cadeia, né? Sai um pouco do olhar muito compro, consumo, descarto. Não, compro, consumo, uso, estendo a vida, descarto corretamente, que eu acho que esse é o papel fundamental hoje do gerador, no caso do cidadão, da sociedade como um todo, e sem dúvida alguma essas práticas vão ser cada vez mais comuns.
talvez precisemos um pouco mais de ações de comunicação, sensibilização e informação aliado com educação ambiental. O Brasil precisa encontrar soluções. Não é no estado de São Paulo, são em todos os estados que nós temos essas dificuldades. E como a gente pode avançar? Né? Na minha opinião, particularmente, nós temos a importância do controle da fiscalização, que deve ser exercida, né? E aí, pelos órgãos ambientais estaduais, pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, pela sociedade civil. Porque, sem dúvida alguma, se não tiver uma atuação coordenada de todos esses órgãos de controle, lamentavelmente, daqui mais 5, 10 anos, ainda conviveremos com lixões no Brasil. Então, para isso, precisamos fazer valer a Lei de Crimes Ambientais, que prevê a criminalização da conduta, o decreto que prevê multas severas de até 50 milhões, tem a Lei de Ação Civil Pública, que prevê a reparação do dano. Realmente lutar pelo fechamento dos lixões, lutar para que tenhamos coleta seletiva, lutar para que a coleta adequada esteja presente em 100% dos nossos municípios e que nós tenhamos justamente aí um processo em que o resíduo sólido ele é reduzido e aquilo que não pode ser reduzido seja aproveitado como recurso. Então, realmente, depende de cada um de nós. Eu faço um apelo aí para a sociedade brasileira. Não veja o lixo como um inimigo. O lixo advém de você, advém do seu prazer, da sua alegria, um almoço, um jantar gostoso em família, o resíduo que gera. É um resíduo que foi gerado num ambiente gostoso. Não veja o lixo como um inimigo, veja como algo que tem valor e que você se preocupa com ele, você se preocupa em valorizá-lo e você está disposto a ajudar que ele seja valorizado. Se a população cobrar, se a população puser a mão na massa, nós mudamos esse país para melhor ainda mais.